Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nessa terça-feira, dia 10 de agosto de 2021. Há alguns dias eu relatei aqui neste canal que subira ao poder no Peru um comunista, um professor marxista, Pedro Castillo. E hoje, alguns dias depois, a primeira grande notícia, a impactante notícia vinda lá do Peru. Vou ler apenas a manchete da matéria para os amigos, ela está na Infobae, foi publicada hoje na Infobae. Governo do Peru buscará aumentar os impostos sobre a mineração e a desvalorização do sol se aprofunda, a moeda peruana. Basta a manchete para entendermos do que se trata. Claro, a manchete devidamente relacionada ao seu autor. Pedro Castillo, um professor comunista que subiu ao poder, já começou a fazer aquilo que os comunistas fazem com muita propriedade: aumentar impostos e desvalorizar a própria moeda. Gostaram dessa? Bem, se não gostaram totalmente, podem aguardar, porque isso certamente acontecerá no Brasil, caso haja uma grande fraude e os comunistas voltem ao poder. Teremos a oportunidade de saborear estas delícias do comunismo logo mais em 22, com super aumentos de impostos, perseguição tremenda à oposição, censura como nunca se viu e assim por diante. Estamos caminhando. Você pode dizer, não, professor, não estamos caminhando, ainda temos uma chance quando a Câmara aprovar o voto impresso e auditável. Pois é, mas será que aprovará? Bem, antes de cogitarmos essa possibilidade, a notícia mais interessante do dia, desse dia 10. Blindados voltarão a Brasília e desfilarão à frente do Palácio do Planalto. O Ministério da Defesa, esta é a notícia bomba do dia, realizará hoje, terça-feira, um desfile de blindados que passará em frente ao Palácio do Planalto, em Brasília. De acordo com um comunicado da Marinha, o desfile marcará a entrega ao presidente Bolsonaro e ao ministro Walter Braga Neto, da Defesa, um convite para que as autoridades acompanhem na próxima segunda-feira, dia 16, o tradicional exercício da Marinha que ocorre desde 1988. O evento, no entanto, não consta na agenda oficial do presidente dessa terça-feira, mas autoridades do Planalto consideram sua presença como certa. Embora autoridades sejam normalmente chamadas a assistir à Operação Formosa, que ocorre na cidade de mesmo nome, no estado de Goiás, é a primeira vez que o convite ocorrerá em um desfile de blindados militares. De acordo com a Assessoria de Comunicação da Defesa, trata-se de uma ação de divulgação do exercício. Segundo a Marinha, a Operação Formosa envolverá, neste ano, mais de 2.500 militares das três forças. É a primeira edição que o Exército e a Aeronáutica participam junto com a Marinha. Serão, no total, 150 diferentes equipamentos, entre carros de combate, blindados, aeronaves e lançadores de mísseis e foguetes. O objetivo é simular uma operação anfíbia. Abre aspas. Nesta terça-feira pela manhã, o comboio com veículos blindados, armamentos e outros meios da força de fuzileiros da esquadra que partiu do Rio de Janeiro, passará por Brasília a caminho do campo de instrução de Formosa.
Na oportunidade, às 8h30, no Palácio do Planalto serão entregues ao presidente da República, Jair Bolsonaro, e ao ministro da Defesa, Walter Braga Neto, os convites para comparecerem à demonstração operativa, disse a Marinha em nota oficial. O ministro da Defesa já foi, portanto, questionado pela esquerda se isso é uma atividade para pressionar psicologicamente os deputados que apreciarão a PEC do voto impresso amanhã na Câmara dos Deputados. A esquerda, claro, já está chiando e já dizem com todas as letras que isso é uma forma de afrontar a democracia. Bolsonaro, então, colocou os tanques, ou colocará daqui a pouquinho, os tanques na rua para pressionar os deputados. Bem, pode ser, tudo é possível. Agora, seria interessante também que a grande mídia, toda ela na mão da esquerda, se sentisse escandalizada quando o ministro Barroso, reuniu-se com parlamentares para fazer lobby pelo não ao voto impresso e auditável. Pois é, mas é o tal negócio, estamos vivendo aqui uma via de mão única, estamos caminhando para a venezuelização definitiva do país. Muita gente já está dizendo que Lira armou para Bolsonaro, chamando da CCJ para o plenário a votação da PEC 135, Lira pode botar uma pá de cal no negócio, uma vez que os deputados não aprovem a tal PEC. E aí restaria a Bolsonaro aceitar as regras do jogo. Fim de papo. Lira ontem disse ao antagonista que se o voto não passar, Bolsonaro já disse que aceitará, ou manifestou que aceitará o fato numa boa. Mas a Câmara buscará ainda alguma forma, digamos assim, paliativa, ou que substitua a tal PEC possivelmente não aprovada, como, por exemplo, auditar mais urnas. Hoje são poucas as urnas que são, digamos assim, investigadas antes das eleições, um número bem pequeno. Lira quer que esse número passe para 2.500 urnas, num universo de mais de 4.000 urnas. 400.000 urnas. No momento, são 100 urnas que têm a investigação feita antes das eleições. Lira, então, já prevendo que a PEC do voto impresso não passe, sugeriu ao antagonista que se fará, então, um esforço para se auditar ali, ou melhor, investigar as possibilidades de fraude numa mostragem muito pequena, claro, de 2.500 urnas, num total de 400.000 no país todo. Tá brincando? Pois é, está se armando sim, de fato, um grande circo nessa história. Haverá uma pressão popular, mas os deputados, que via de regra, uma vez que se elegem, divorciam-se do povo, não estarão nem aí. É possível sim que a PEC não passe, e o que restará para nós? Quem sabe aí mais algumas manifestações de insatisfação num domingo qualquer, ou então num dos últimos feriados que ainda nos restam, e nada mais. Se você está vendo o Peru logo ali na frente, sinto dizer, mas não é pessimismo seu, é realismo. Agora, se você está vendo uma Venezuela logo ali na frente, bem, é a mesma coisa. O Peru caminha para ser uma Venezuela. Ou melhor, há certos estágios. O Peru está caminhando para se tornar uma Argentina, que por sua vez logo será uma Venezuela. Falta o Brasil entrar nesse eixo. Pois é. Bem, o fato é que este desfile militar trará de volta a expectativa de muitos
que gostariam de ver digamos assim, uma atuação mais enérgica daqueles que podem garantir a harmonia entre os três poderes, ou seja, as forças militares. Quem sabe seja o último fio de esperança a desfilar hoje. A esperança do povo brasileiro de que um dia o crime político organizado seja definitivamente sepultado nesse país. À custa de quê? Claro, não podemos imaginar que seja à custa de conversas bacanas e agradáveis em torno de uma mesa com uísque e canapés. Não, será sim à custa de blindados, obviamente. Mas, como disse, é só um fiozinho de esperança, sabe como é que é? Pois é, se você está pessimista, não se culpe, não se condene, não se reprima. Pode não ser pessimismo. Pode ser realismo. Até depois.